Meu nome é Rachel Anna Cohen, e o que estou prestes a compartilhar com você desafiará tudo o que você já acreditou sobre o Dia dos Namorados. Sou uma nutricionista clínica de 37 anos de Seattle, Washington, e na noite de 12 de fevereiro de 2024, minha vida mudou de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Durante uma breve experiência de quase morte, me foram mostradas verdades surpreendentes sobre o Dia dos Namorados, um evento que é celebrado por milhões, mas continua profundamente incompreendido. O que Jesus me revelou estava longe do que a sociedade nos condicionou a acreditar sobre amor, afeição e relacionamentos. Foi um encontro revelador, completamente em desacordo com a maneira como passamos a entender o significado deste feriado. Antes de mergulharmos nos detalhes, eu adoraria saber de onde você está ouvindo. Seria maravilhoso sentir uma conexão, mesmo que estejamos a quilômetros de distância. E, por favor, não esqueça de curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários sobre este testemunho da minha experiência de quase morte. Vamos ter uma conversa aberta e atenciosa, onde podemos aprender uns com os outros. Estou ansioso para ouvir sua perspectiva. Na noite da minha experiência, eu estava caminhando sozinho na Olympic National Forest, capturando plantas medicinais raras para minha pesquisa. Conforme a temperatura caiu drasticamente, não reconheci o perigo da hipotermia até que fosse tarde demais. O frio penetrou fundo em meus ossos, imobilizando-me e diminuindo meus batimentos cardíacos. Quando as equipes de resgate me encontraram, eu já havia passado da fronteira entre a vida e a morte. A transição para a vida após a morte não foi nada como eu esperava. Não havia túnel de luz, nem crescendo dramático de música, apenas uma sensação avassaladora de paz e clareza, uma quietude que parecia mais tangível e real do que qualquer momento que eu já tinha conhecido. E então, ele apareceu, Jesus Cristo, emanando um amor tão poderoso que era quase impossível de compreender. Rachel, ele disse suavemente, preciso lhe mostrar algo importante sobre como meus filhos estão sendo enganados. O que se seguiu foi uma profunda revelação espiritual que alteraria completamente tudo o que eu pensava que sabia sobre o Dia dos Namorados. Jesus me levou em uma jornada, mostrando-me visões vívidas da Roma antiga, não como uma imagem romantizada, mas como um campo de batalha espiritual cru. Eu assisti ao festival pagão de Lupercalia se desenrolar diante de mim. Os rituais perturbadores, a completa falta de respeito pela dignidade humana e a imoralidade sexual disfarçada de celebração religiosa eram mais do que avassaladores. Esta é a verdadeira origem do que vocês agora chamam de Dia dos Namorados, revelou Jesus. Um festival dedicado aos deuses da fertilidade, construído em práticas que não têm nada a ver com o amor real e incondicional. Ele revelou conexões espirituais que eu nunca havia imaginado. Deuses como Nimrod, Pan, Vênus e Cupido, cada um desses símbolos, que eu havia aceitado anteriormente sem questionar, eram na verdade parte de uma rede de engano cuidadosamente construída, escondendo fundações espirituais profundamente falhas. Meus filhos continuam a celebrar tradições que não têm conexão comigo, explicou Jesus. Eles acham que estão celebrando o amor, mas as origens deste dia estão enraizadas em algo totalmente contrário aos meus ensinamentos. A revelação foi surpreendente. Jesus me guiou pela evolução histórica do festival. Vi como a Igreja Católica Romana, buscando converter práticas pagãs, estrategicamente renomeou o Festival Lupercalia, dando a ele um fino verniz de respeitabilidade cristã. O que antes era um dia cheio de loterias sexuais, sacrifícios de animais e ritos de fertilidade foi transformado ao longo do tempo em algo aparentemente inofensivo. Mas Jesus me guiou para olhar mais profundamente, revelando a escuridão espiritual à espreita sob a superfície, como o comercialismo havia sequestrado o dia, transformando-o em uma celebração cheia de pressão do consumismo e gestos superficiais de afeição. O amor verdadeiro, disse Jesus, não é sobre um único dia no calendário. É sobre compromisso diário. O amor verdadeiro é sobre guardar meus mandamentos, servir aos outros e não participar de tradições que honrem qualquer coisa além de mim. As revelações foram de longo alcance. Eu vim a entender os deuses pagãos que estavam intrinsecamente ligados ao feriado, como Lucas, o deus da fertilidade, e Fauno, que estava conectada aos gêmeos míticos Romulo e Remo. Jesus me mostrou como esses rituais antigos não eram apenas relíquias da história, mas enganos espirituais que continuam a levar as pessoas ao erro. Mas a experiência não parou por aí. Jesus continuou a descascar camadas de engano, revelando as verdadeiras origens do feriado que muitos nunca questionaram. Fui transportado pelo tempo, testemunhando as práticas perturbadoras do Festival Lupercalia na Roma Antiga. Vi jovens vestidos de padres correndo pelas ruas, chicoteando mulheres com as peles de animais sacrificados. As mulheres, acreditando que esses atos brutais lhes dariam fertilidade, se alinhavam em aceitação. A pura imoralidade sexual, a objetificação das mulheres e os rituais pagãos crus não eram nada parecidos com a celebração romantizada que conhecemos hoje. Foi aqui que o Dia dos Namorados realmente começou, explicou Jesus. Um festival de fertilidade devotado a deuses como Lucas, Fauno, movido por desejos humanos básicos.
Jesus então me mostrou como figuras como Nimrod, o antigo governante que desafiou Deus, eram centrais para esses rituais. O deus chifrudo Pan, uma divindade da natureza e da sexualidade, estava intrinsecamente conectado a essas celebrações. Cada símbolo que agora associamos ao feriado, as rosas vermelhas, o cupido angelical, as noções romantizadas de amor, era parte de uma armadilha espiritual projetada para enganar. Você vê agora? Jesus perguntou. Isto não é sobre amor. Isto é sobre engano espiritual. Também aprendi mais sobre o próprio São Valentim, ou melhor, a falta de evidências históricas confiáveis para sua existência. Jesus explicou como a Igreja Católica havia deliberadamente renomeado esse festival pagão, dando a ele uma camada cristã superficial. As várias lendas em torno de São Valentim, embora convincentes, eram apenas isso. Histórias sem uma base histórica clara. Meus filhos foram desviados, disse Jesus. Eles acreditam que estão celebrando o amor, mas a verdade é que as origens deste dia estão em conflito direto com meus ensinamentos. A natureza comercial deste feriado tornou-se inegável, e era como se eu pudesse ver os bilhões de dólares sendo canalizados a cada ano para um sistema construído para manipular emoções. As campanhas de marketing pareciam cuidadosamente projetadas para pressionar os indivíduos a provar seu amor por meio de presentes extravagantes, muitas vezes desnecessários. O feriado, que originalmente continha tanta promessa de afeição e conexão, havia sido reduzido a um espetáculo voltado para o consumidor. É impressionante pensar que os americanos gastam quase 20 mil milhões de dólares em um único dia, um dia enraizado em antigos rituais pagãos de fertilidade. Os olhos de Jesus estavam cheios de tristeza enquanto ele apontava para uma visão que lentamente se desvendava diante de mim. Testemunhei os símbolos agora familiares do Dia dos Namorados, o cupido angelical, as rosas vermelhas vibrantes e os gestos românticos que as pessoas reencenam ano após ano. No entanto, à medida que a visão se transformava, comecei a entender as verdadeiras origens desses símbolos. E uma tristeza pesada encheu meu coração. Essa não é uma criança inocente com asas, observou Jesus. Ele não é um anjo de amor. Enquanto eu focava em Cupido, sua imagem tremuluzia e mudava, revelando algo muito mais sombrio, muito mais antigo. Nos tempos antigos, essa figura era conhecida como Eros, um deus não de amor genuíno, mas de desejo avassalador. Sua influência não era para nutrir devoção, mas sim para instigar luxúria, paixão que consumia o coração e a mente, desconsiderando todas as consequências. Suas flechas não traziam amor verdadeiro e duradouro, elas traziam paixão passageira e descontrolada que frequentemente levava à tentação. A cena mudou novamente, e um carmesim profundo e rico encheu minha visão, rosas, luxuosas e avuldadas, trocadas entre amantes ao longo dos séculos. Mas a voz de Jesus trouxe clareza. Elas eram ofrendas a Vênus, a deusa da imoralidade sexual, um símbolo de paixão separado da santidade. Eu assisti impotente enquanto as pessoas, alheias ao peso que esses símbolos carregavam, os trocavam por uma devoção cega a uma tradição que nunca questionaram. O mundo havia glamorizado esses gestos, pintando-os como belos e românticos. No entanto, sob sua superfície brilhante, suas origens sussurravam. Uma história diferente, uma de indulgência e engano. Então, com autoridade gentil, mas firme, Jesus começou a revelar as 10 razões vitais pelas quais os cristãos devem evitar celebrar o Dia dos Namorados. Cada ponto parecia uma flecha espiritual, cortando séculos de engano cultural. Primeiro, ele começou, entenda a guerra espiritual no coração deste feriado. Ele me mostrou como o paganismo havia se infiltrado sutilmente no cristianismo moderno, não por meio de rebelião ousada, mas por meio de compromissos silenciosos. O antigo festival de Lupercalia não era apenas uma relíquia do passado, ele havia estabelecido um projeto espiritual que continuou a influenciar gerações. Em sua essência, Lupercalia celebrava a fertilidade, o desejo humano e a imoralidade sexual, disfarçados sob o disfarce moderno do amor romântico. O que mais me chocou foi como o Dia dos Namorados havia fomentado um ambiente que sutilmente encorajava relacionamentos sexuais pré-matrimoniais. Jesus me revelou projeções estatísticas de gravidezes não planejadas, traumas emocionais e relacionamentos rompidos, todos originados desse único dia, que externamente alegava celebrar o amor, mas na realidade promovia a luxúria temporária. Sua cultura mercantilizou o amor, explicou Jesus com um tom profundo e triste. O amor não é um produto para ser comprado em um dia específico. O amor é um compromisso, uma disciplina espiritual, uma escolha diária. Ele me guiou por passagens bíblicas, mostrando como a definição de amor de Deus contrasta fortemente com a interpretação superficial do mundo. Conforme 1 Coríntios 13 ganhava vida em minha mente, eu via o amor não como uma emoção passageira, mas como paciência, gentileza e um compromisso que não guarda um registro de erros. Este não era o amor que o mundo promovia, uma transação comercializada ou uma performance de um dia. As conexões históricas por trás deste dia se tornaram ainda mais intrincadas quando aprendi sobre os deuses romanos, Vênus, Cupido, Juno,
e como cada símbolo dentro do moderno Dia dos Namorados tinha raízes na adoração pagã. As rosas vermelhas, por exemplo, eram a flor sagrada de Vênus. O cupido querubim não era o símbolo do amor inocente, mas do desejo sexual desenfreado. As pessoas acham que renomear algo muda sua essência espiritual, disse Jesus, com a voz firme. Mas dar um novo nome a um ritual pagão não o torna sagrado. Ele revelou como a Igreja Católica Romana adotou uma prática conhecida como sincretismo religioso, integrando tradições pagãs ao cristianismo. A Lupercalia não foi abolida, ela foi simplesmente renomeada. A loteria do amor se tornou o sorteio do nome do santo, e os rituais sexuais do festival foram reembalados como namoro romântico. A escuridão espiritual que sustentava essas práticas permaneceu oculta, embora ainda muito presente. Essa revelação aprofundou meu entendimento sobre a guerra espiritual. Não se tratava apenas de rejeitar um feriado, era sobre permanecer firme na integridade espiritual, sobre escolher ser separado como seguidores de Cristo. Muitos acreditam que estão celebrando o amor inocentemente, disse Jesus gentilmente. Mas eles estão, de fato, participando de um engano espiritual que dura há séculos. O aspecto econômico era igualmente alarmante. Somente na América, quase 20 mil milhões de dólares são gastos anualmente no Dia dos Namorados, uma quantia impressionante dedicada a um feriado com origens tão profundamente problemáticas. Cada dólar gasto se tornou, em um sentido espiritual, uma forma de adoração, uma contribuição para a perpetuação de antigas ideologias pagãs. Jesus me mostrou como esse feriado fomentou um ciclo tóxico de expectativas emocionais e danos espirituais. Olhe mais profundamente, ele instruiu. Examine os mecanismos psicológicos em jogo por trás desse feriado. Eu vi como esse feriado manipulava a dinâmica emocional. As mulheres se sentiam desamadas se não recebessem presentes. Os homens sentiam pressão financeira para ter um bom desempenho. Era um sistema meticulosamente criado de manipulação emocional e espiritual, uma estrutura projetada para promover sentimentos de inadequação, comparação e amor condicional. Isso não é amor, disse Jesus com tristeza. Isso é uma experiência emocional fabricada. Ele revelou as consequências espirituais mais profundas dessas dinâmicas. O Dia dos Namorados perpetuou um modelo de amor baseado em desempenho e transação, muito distante do amor incondicional que Deus oferece. Cada rosa vermelha, cada chocolate em forma de coração, tornou-se parte de um sistema que não tinha nada a ver com conexão genuína ou intimidade espiritual. A perspectiva bíblica não poderia ter sido mais clara. Em Coríntios, o amor é descrito como paciente, gentil, sem guardar um registro de erros, nada como a natureza transacional do Dia dos Namorados, onde a ênfase está em quem deu o melhor presente, quem mostrou o gesto mais dramático, quem recebeu mais atenção. Meus filhos estão espiritualmente desnutridos, disse Jesus com profunda tristeza, por um sistema que mercantiliza a mais sagrada emoção humana. Então, enquanto eu absorvia essas revelações, Jesus apresentou uma alternativa, os 7 festivais bíblicos descritos em Levítico 23. Não eram apresentações vazias e comercializadas. Eram eventos espirituais genuínos que apontavam para o plano de salvação de Deus. Páscoa, Pentecostes e outras celebrações bíblicas eram profundamente significativas, conectando as pessoas a uma narrativa espiritual maior. Eram sobre a verdadeira comunhão com Deus, não transações emocionais passageiras. A manipulação econômica do Dia dos Namorados tornou-se dolorosamente óbvia. As corporações transformaram com sucesso o amor em uma indústria multibilionária, capitalizando as emoções das pessoas e transformando a conexão genuína em uma troca financeira. Cada compra era, em certo sentido, um pequeno compromisso espiritual, cada presente comprado, explicou Jesus, é um ato de compromisso espiritual. Por fim, ele me mostrou como as tradições são passadas de geração para geração, carregando consigo uma herança espiritual invisível. Muitos pais, sem saber, passaram essas práticas, enquanto as crianças absorveram comportamentos culturais sem nunca questionar suas origens. Cada celebração, disse Jesus, é uma transmissão, uma herança espiritual que poucos entendem. Vi como os padrões geracionais de cegueira espiritual persistem, como as tradições são transmitidas como algoritmos invisíveis, sem qualquer reconhecimento das implicações mais profundas e ocultas. A intrincada tapeçaria da manipulação espiritual tornou-se dolorosamente clara. Dos antigos rituais dos dias de Nimrod e Pan, aos ritos romanos de fertilidade e, finalmente, às nossas celebrações modernas, o Dia dos Namorados representou um fio contínuo de engano espiritual. Renomear um ritual pagão não purifica sua intenção central, Jesus me lembrou. Mudar o nome não muda a essência espiritual. Ele revelou como as forças espirituais operam por meio de tradições culturais, como o Dia dos Namorados não era apenas uma celebração inofensiva, mas um mecanismo sofisticado para distrair as pessoas da verdadeira intimidade espiritual com Deus. A guerra psicológica por trás disso se tornou inegável. Ao designar um dia específico para demonstrar amor,
as forças espirituais por trás desse feriado diluíram o conceito de amor incondicional. As pessoas foram condicionadas a igualar o amor a transações comerciais em vez de vê-lo como um compromisso diário e disciplina espiritual. O amor não é um produto, disse Jesus firmemente. O amor é uma disciplina espiritual diária. Eu testemunhei em primeira mão como feriados modernos, como o Dia dos Namorados, criam construções emocionais artificiais que obscurecem a verdadeira essência da conexão humana. A sociedade impõe uma pressão imensa para executar, pressões para atender expectativas arbitrárias, para mostrar amor por meio de demonstrações materiais e para provar afeição por meio de grandes gestos. Essas expressões superficiais, embora aparentemente inocentes, são, na verdade, armadilhas espirituais que afastam as pessoas de uma conexão autêntica e significativa. A visão bíblica, por outro lado, foi uma revelação gritante e reveladora. Nas Escrituras, o amor é descrito como paciente, gentil e não manter um registro de erros. O Dia dos Namorados, por outro lado, promove um modelo transacional de amor. É sobre quem dá o presente mais extravagante, quem recebe mais atenção e quem demonstra afeição da forma mais dramática. Neste modelo, o amor é reduzido a uma competição, muito distante do compromisso profundo e altruísta que a Bíblia exige. Por meio da orientação de Jesus, obtive insights sobre o ecossistema espiritual que cerca o Dia dos Namorados, uma intrincada rede de interações culturais, econômicas e espirituais que a maioria das pessoas desconhece. Minha visão espiritual foi expandida, revelando camadas complexas de dinâmicas interconectadas. Não se tratava apenas de um feriado, tratava-se de como práticas culturais, aparentemente inofensivas ou mesmo celebradas, sutilmente encorajam as pessoas a comprometer sua integridade espiritual. Jesus ressaltou a importância de entender as arquiteturas espirituais dessas tradições. Percebi que as tradições culturais não são ocorrências aleatórias, elas são, na verdade, construções espirituais cuidadosamente projetadas. Essas tradições são destinadas a distrair as pessoas de uma conexão genuína e divina. Jesus me explicou que a guerra espiritual frequentemente se manifesta por meio desses mecanismos culturais sutis. As pessoas, sem saber, participam do engano espiritual porque essas práticas parecem normais, familiares e profundamente arraigadas na vida cotidiana. As revelações que recebi foram além de uma mera crítica da história, elas expuseram como esses padrões culturais perpetuam a desconexão espiritual. O que ficou claro foi que essas tradições criam ecossistemas espirituais que perpetuam essa desconexão, substituindo o amor autêntico por exibições performáticas. O amor bíblico, em contraste, surgiu como uma força radicalmente diferente, um compromisso transformador e incondicional que exige disciplina diária, sacrifício e conexão profunda e sincera. Não se trata de grandes gestos ou demonstrações públicas, mas de uma prática contínua de amor altruísta. Então, Jesus me conduziu por uma compreensão multidimensional da manipulação espiritual. Essa manipulação se estendeu muito além de um único feriado. Os insights que ele deu foram afiados, precisos, como se dissecasse cada prática cultural com clareza divina. O engano espiritual, ele explicou, opera por meio do processo de normalização. Quando as pessoas aceitam algo sem questionar, elas renunciam ao seu discernimento espiritual. Comecei a ver como as tradições são passadas de geração em geração como algoritmos espirituais invisíveis. O Dia dos Namorados, por exemplo, não foi uma ocorrência isolada, mas sim um mecanismo espiritual cuidadosamente construído que se incorporou profundamente ao tecido do comportamento humano ao longo de gerações. Cada tradição carregava consigo um código genético de comprometimento espiritual, silenciosamente transmitido de uma geração para a outra. O cenário econômico era igualmente revelador. As corporações transformaram as emoções humanas em uma mercadoria, com o amor se tornando uma experiência orientada pelo mercado. Indústrias inteiras orquestram experiências emocionais, cuidadosamente elaboradas por narrativas de marketing que manipulam os desejos e sentimentos das pessoas. O amor, antes uma experiência divina e espiritual, agora era reduzido a uma compra, uma transação quantificável medida pelo valor do presente ou pela atenção recebida. Em contraste, a perspectiva bíblica forneceu uma alternativa radical. O amor divino não é transacional, é holístico, exigindo consistência, transparência radical e aceitação incondicional. Por meio de Jesus, vim entender que os principados espirituais projetam estrategicamente tradições culturais não aleatoriamente, mas com um propósito calculado para distrair a humanidade da conexão espiritual autêntica. Jesus deixou claro que cada prática cultural, cada tradição aparentemente inocente, é parte de um ecossistema espiritual muito maior, projetado para desviar a atenção de Deus. Cada decoração em forma de coração, cada expressão comercializada de amor serve como um micro-ritual de desorientação espiritual. A normalização é a arma mais poderosa do engano espiritual, ele explicou. Quando algo se torna normalizado, as pessoas param de questionar sua verdadeira natureza. Ao fazê-lo, renunciam à sua consciência espiritual. Comecei a testemunhar as armadilhas emocionais que essas tradições criaram.
As mulheres, por exemplo, muitas vezes se sentem indignas se não forem reconhecidas no Dia dos Namorados. Os homens se sentem pressionados a realizar atos exagerados de afeição. Toda a estrutura é construída para gerar vulnerabilidade emocional, criando um ciclo de expectativa e decepção. O amor não pode ser medido por transações comerciais, Jesus me lembrou. A conexão genuína transcende expectativas fabricadas. Essa verdade me atingiu profundamente, foi uma revelação da natureza divina do amor, que não está à venda nem editado por pressões sociais, mas flui de uma conexão autêntica, de coração para coração. Os santos, e particularmente o histórico São Valentim, são frequentemente mal compreendidos. Sua figura, obscurecida pela lenda e cercada por ambiguidade, representa a tendência da Igreja de elevar figuras humanas a um status semidivino. Essa elevação, Jesus advertiu, contradiz o princípio espiritual fundamental da conexão direta e imediata com o divino. A veneração de intermediários humanos, ele explicou, pode criar barreiras em vez de pontes. A compreensão bíblica do amor foi revelada como um paradigma radical. Não é um único dia de gestos românticos, mas uma disciplina espiritual contínua e transformadora que requer sacrifício e comprometimento incondicional. Adorar por meio de tradições pagãs recicladas, que o Dia dos Namorados incorpora, desalinha-se com as intenções divinas do amor. Cada celebração, cada tradição, carrega DNA espiritual embutido, uma narrativa oculta de comprometimento e distração. Por meio desse processo, entendi que a forma mais insidiosa de engano espiritual não é a rebelião aberta, mas sim a normalização gradual dessas práticas ao longo do tempo. O Dia dos Namorados, profundamente entrelaçado no tecido cultural, representa uma aula magistral em sutil comprometimento espiritual. Suas origens problemáticas se tornam invisíveis porque foram normalizadas ao longo de gerações. A revelação de Jesus iluminou os mecanismos sofisticados de infiltração espiritual. As tradições culturais, longe de serem aleatórias, são estratégias deliberadas para afastar a humanidade da verdadeira conexão divina. As assinaturas espirituais ocultas em cada prática, seja uma decoração em forma de coração ou um buquê de rosas vermelhas, representam forças manipuladoras, projetadas para distrair do que o amor realmente é. À medida que minha experiência espiritual chegava ao fim, a mensagem final de Jesus deixou uma marca indelével em meu coração. Não se trata de condenar o amor, disse ele. Trata-se de entender a verdadeira essência do amor. O amor verdadeiro, em sua forma divina, não pode ser reduzido a uma performance comercializada ou a uma celebração de um dia. É uma disciplina espiritual diária, um compromisso com a aceitação incondicional, transparência radical e serviço sacrificial. Meus filhos foram sistematicamente enganados, disse Jesus. Eles substituíram a conexão espiritual genuína por transações emocionais performáticas. Sua mensagem não era de condenação, mas de libertação, um convite para despertar espiritualmente, para transcender o condicionamento cultural que moldou tanto de nossas vidas. Quando minha consciência retornou, eu me vi em um quarto de hospital. A hipotermia que quase tirou minha vida agora era uma memória distante comparada à profunda revelação espiritual que eu tinha acabado de vivenciar. Eu sabia que o propósito da minha vida tinha mudado. Eu não era mais apenas um nutricionista clínico. Eu tinha-me tornado um mensageiro, encarregado de revelar as forças espirituais ocultas por trás das tradições culturais que a maioria das pessoas nunca questiona. Esta experiência de quase morte não era sobre instilar medo, era sobre oferecer liberdade, uma chance de ver além das práticas superficiais e entender as paisagens espirituais mais profundas que moldam nossa existência. Compartilhe o que você aprendeu, as palavras finais de Jesus ecoaram em minha consciência. Não como condenação, mas como revelação. Para aqueles dispostos a ouvir, uma profunda jornada espiritual os aguardava, uma oportunidade de se libertar das limitações espirituais geracionais e abraçar uma compreensão mais autêntica e transformadora do amor divino.